Histórias da vida. Arthur da Almeida era o tipo de homem que todos respeitavam, mas poucos conheciam de verdade. Empresário bilionário, dono de uma rede internacional de investimentos, vivia rodeado de luxo e poder, mas sentia um vazio que nem os prédios mais altos conseguiam preencher. Aos 52 anos, solteiro e reservado, morava em uma cobertura no coração de São Paulo. Seu mundo era feito de cifras, contratos e reuniões. O silêncio da sua casa refletia o silêncio da sua alma. Numa noite de gala, enquanto todos celebravam, Arthur apenas observava. Sentia-se desconectado daquela realidade onde tudo era aparência. Foi então que, sem muito pensar, decidiu contratar uma acompanhante. Não por desejo, mas por curiosidade. Queria experimentar algo diferente daquela solidão dourada. Foi assim que conheceu Helena. Ela não era como as outras. Tinha uma beleza serena, um olhar firme e um sorriso que escondia histórias. Vestia um elegante vestido vermelho e falava com naturalidade, como quem não precisava impressionar ninguém. Arthur se viu desconcertado. Esperava uma noite vazia e superficial, mas encontrou uma mulher que o ouvia com interesse verdadeiro. E mais surpreendente, que também sabia silenciar com profundidade. Durante aquele encontro, eles riram, falaram de livros, de arte, de passado. Não houve toque, nem insinuação. Houve conexão. E isso foi mais íntimo do que qualquer carícia. Quando ela foi embora, Arthur ficou parado na sacada, olhando para a cidade iluminada. Pela primeira vez em anos, sentiu algo pulsar dentro dele. Aquela mulher havia despertado algo que nem ele sabia que ainda existia. Esperança. Arthur passou a procurá-la com mais frequência. Sempre com discrição, sempre nos horários mais improváveis. Helena, por sua vez, aceitava os convites com um brilho nos olhos que ela mesma tentava disfarçar. A relação foi crescendo sem que nenhum dos dois percebesse. Entre cafés silenciosos e jantares discretos, foram construindo algo que não cabia em rótulos. Arthur ria como há muito não ria. Helena, por sua vez, se sentia segura, como se finalmente pudesse ser quem era. Ele a chamava de Lena. Ela o chamava de senhor distraído, por esquecer do mundo ao ouvi-la falar sobre poesia. Nada era planejado, nada era calculado. Era só leve. Um amor improvável florescendo onde antes só havia contratos e feridas. Mas mesmo com toda a conexão, havia algo que Arthur não conseguia ignorar. Por mais que Helena fosse presente, ela mantinha muros ao redor de certas partes da sua vida. Nunca falava muito sobre sua família. Nunca deixava pistas sobre onde morava ou com quem vivia. Ele não insistia. Talvez por respeito, talvez por medo de quebrar o encanto. Mas no fundo ele sabia. Havia um segredo ali. Tudo mudou numa manhã nublada, quando Arthur desceu para uma reunião e viu o porteiro receber um envelope endereçado a ele. Sem remetente, sem aviso. Dentro, uma única foto. Helena entrando no carro de um conhecido mafioso do mundo corporativo. Junto à imagem, um bilhete escrito à mão. Ela não está com você por acaso. Abra os olhos antes que seja tarde. O mundo de Arthur estremeceu. Não era só ciúme, era desconfiança. Pela primeira vez, se perguntou se aquilo tudo era verdade, ou apenas um jogo. E se fosse um jogo, ele estava perdendo. Naquela noite, Arthur marcou um jantar com Helena. Queria vê-la. Precisava olhar em seus olhos e encontrar alguma verdade ali. Quando ela chegou, sorridente como sempre, ele não conseguiu sorrir de volta. Algo havia mudado. Durante todo o jantar, o clima estava estranho. As palavras não fluíam, e Helena, sensível como era, percebeu. Após alguns minutos em silêncio, ela pousou os talheres, olhou para ele com seriedade e disse: Arthur, acho que está na hora de você saber a verdade. O coração dele acelerou. Ele apenas assentiu com a cabeça. E então, sem rodeios, Helena começou.
Meu nome verdadeiro é Helena Martins, tenho 29 anos. E sim, eu me aproximei de você por causa de um acordo. 2 anos atrás, meu irmão foi preso injustamente, acusado de um desvio em uma empresa que faz parte do seu grupo. Fui procurada por um homem que prometeu ajudar meu irmão. Em troca, eu teria que me aproximar de você, descobrir informações, te espionar. Arthur engoliu seco. Seu rosto ficou pálido. Era verdade. A foto, o bilhete, tudo fazia sentido. Tudo, menos o sentimento. No começo era só isso. Um plano, um papel. Mas eu não esperava que você fosse você. Alguém que me tratasse com respeito, que me ouvisse, que me enxergasse. Eu me apaixonei, Arthur. E é por isso que estou aqui te contando tudo. Mesmo sabendo que isso pode acabar com tudo. Arthur se levantou. Estava magoado, ferido e confuso. Olhou para ela com os olhos úmidos e disse com a voz baixa: "Você mentiu. E mesmo assim, eu queria que fosse mentira o que você acabou de me dizer." Sem dizer mais nada, ele pegou o casaco e saiu, deixando Helena sentada sozinha, com o coração partido, por saber que a verdade, às vezes, também machuca. Os dias passaram arrastados. Arthur não conseguia se concentrar nos negócios. Helena não conseguia dormir. Cada um em seu canto remoía as escolhas, as palavras, o silêncio. Arthur não a procurou, mas também não conseguia esquecê-la. Algo dentro dele dizia que aquela mulher havia sido sincera, que apesar do início conturbado, havia verdade no olhar dela, nas risadas que trocaram, na maneira como ela o tocava, não com as mãos, mas com a alma. Inquieto, contratou um investigador. Precisava de provas, de mais do que palavras. E o que descobriu o deixou sem chão. O irmão de Helena realmente fora usado como bode expiatório. A empresa envolvida era uma subsidiária esquecida de seu conglomerado, comandada por antigos sócios sem escrúpulos. Ela não mentiu. Arthur se sentiu responsável, mesmo sem saber de nada antes. Usou sua influência e seus advogados para reabrir o caso. Em poucos dias, conseguiu limpar o nome do irmão dela e derrubar toda a rede de corrupção envolvida. Justiça começou a ser feita, mas seu coração ainda precisava de paz. Então, ele foi até o apartamento simples onde Helena morava. Ela abriu a porta surpresa, com os olhos inchados de tanto chorar. E ele disse com a voz firme, mas cheia de emoção: "Eu vim para te buscar, não como cliente, nem como empresário, mas como homem. Um homem que te ama apesar de tudo e que não quer mais viver um dia sequer longe de você." Ela chorou. Ele também. Aquele abraço foi mais do que reconciliação. Foi cura, foi promessa, foi um novo começo. Agora caminham juntos, ela vestida com leveza e um sorriso que finalmente não carrega dor. Arthur, mais sereno que nunca, segura sua mão como quem segura o próprio destino. Helena se emociona, mas dessa vez, as lágrimas não são de dor, são de gratidão. Às vezes, o amor verdadeiro não chega quando queremos, mas chega quando estamos prontos. E eles estavam.